Boa noite. Maranata. O Senhor logo vem. Esta é a igreja. Esse é o povo de Deus. Mas desse jeito, este é o povo de Deus. Esse é o povo de Deus. Esta é a igreja. Ok. Muito bem, irmãos. Hoje é a quarta de profecia. A igreja adventista está tem o prazer de realmente nos dar a oportunidade para juntos nós compartilharmos as profecias, que é realmente o relógio de Deus que marca a história deste mundo. Amém? Amém. A Bíblia diz o quê? Aonde não há profecia, o povo se corrompe. A Bíblia diz o quê? Não devemos desprezar as profecias. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20. A Bíblia fala que também lá no 1 Coríntios capítulo 14, verso 1, que nós não devemos também desprezar o quê? O dom da profecia. Então, sejam bem-vindos para que nós possamos realmente dar uma passeada nas profecias do Apocalipse. Existem dois livros da Bíblia, entre o Velho e o Novo Testamento, que são livros proféticos, e a maior parte do conteúdo desses dois livros são livros simbólicos. E por esse motivo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em toda a parte do mundo, tenha realmente a preocupação com a sua membresia, para que realmente possa tomar conhecimento a respeito do quadro profético que marca o passado, o presente e o futuro. Amém? Amém. Então hoje nós não iremos explicar a profecia, apenas nós iremos fazer uma passeada pelo quadro profético entre as profecias de Daniel e Apocalipse. Como eu já disse aqui outrora, que a profecia ela se divide em duas partes, a parte clássica e a parte apocalíptica. A parte clássica, no caso, ela depender da ação do homem, ela se cumpre ou não. E a parte apocalíptica não tem nada a ver com a ação do homem, ela tem que se cumprir. Amém? Amém. Segundo o sinal dos tempos, a profecia indica que nós estamos vivendo quase meia-noite na história da humanidade. Segundo os acontecimentos que nós estamos realmente vivenciando na história do mundo, nós estamos vivendo muito próximo da volta de Jesus. Amém? Amém. Então nós vamos aqui colocar alguns tópicos para que a gente possa realmente ficar na nossa mente a mensagem, o conteúdo da mensagem que está escrito no livro de Daniel e Apocalipse. Mas eu gostaria de convidar vocês para que nós possamos primeiramente abrir a nossa Bíblia no livro de Ezequiel capítulo 35. Quem trouxe a Bíblia aí, levante a mão. Amém. Amém. Ok. Aqui nos diz as seguintes palavras, capítulo 35 de Ezequiel. Acharam? Amém? Amém. Quem não achou, misericórdia. Aqui diz assim: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra o monte Seir e profetiza contra ele. Capítulo 36, versículo 1: Filho do homem, profetize para os montes de Israel e diga: Monte de Israel, ouça as palavras do Senhor. Quem está realmente aqui a fim de ouvir a palavra do Senhor, diga amém. Amém. No capítulo 36 e o versículo 28, capítulo 36, versículo 26, diz assim: Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos e guardem os meus mandamentos. Amém? Amém. Quem quer receber um coração novo, diga amém. Amém. Quem quer um espírito novo, diga amém. Amém. Quem quer tirar de dentro de você o coração de pedra e receber um coração de carne, diga amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, começando aqui, realmente, pelas profecias do profeta Daniel. Vou colocar aqui, ó. Daniel, capítulo 1. Na verdade, o livro de Daniel, ele contém em torno de 354 versículos, e além disso, ele possui apenas 12 capítulos. E o livro de Daniel, ele foi escrito lá por volta
dos anos 537 antes de Cristo aparecer. E o capítulo 1 não é um livro, não é um capítulo profético, e sim um capítulo histórico, que conta realmente a história dos 3 amigos de Daniel e Daniel, lá na corte babilônica, certo? Então, o nome desses 4 jovens, que eram hebreus, que foram levados cativos para a Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. Então eles estavam lá na corte de Babilônia para ser educados por um período de 3 anos, para poder realmente prestar serviço ao rei de Babilônia. E o rei de Babilônia, então, ele realmente que era um rei que adorava vários deuses, e então ele resolveu mudar o nome desses 3 jovens, desses 4 jovens. Daniel botou o nome de Beltesazar. Então, o nome de Daniel faz lembrar que Deus é o Deus juiz, e Beltesazar para lembrar que o nome de Beltesazar, para lembrar que ele realmente era um adorador do Deus Sol. O rei de Babilônia era adorador do Deus Sol, então colocou o nome de Daniel de Beltesazar. E os 3 outros também eles mudaram o nome, como Ananias, Misael e Azarias, mudaram o nome para Sadraque, Mesaque e Abednego. Por exemplo, o nome de Sadraque lembrava ao Deus Sol. Veja a dificuldade que eles enfrentavam na corte de Babilônia, né? Até o nome deles eram mudados para poder prestar homenagem aos deuses que eram adorados pela Babilônia, certo? Então, no capítulo 1 não é profético, é um livro histórico, ok? Daniel capítulo 2. Aqui já começa realmente a história do mundo esboçado em apenas um capítulo só da Bíblia, certo? Então, nesse capítulo 2 aqui, você percebe que ao você lê, você vê que Nabucodonosor, ele teve um sonho, uma grande estátua, e essa estátua, ela tinha uma cabeça de ouro, braço e peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com lodo. E por último, a gente percebe que a última parte dessa estátua realmente era um reino dividido em 10 partes. Então, nesse caso, o capítulo 2 está se referindo a 4 impérios mundiais, que eram Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e por último os impérios as nações da Europa, que surgiu por volta dos anos 476, quando a queda de Constantinopla, e aí realmente Roma se tornou um império dividido. Como eu falei, eu não vou explicar a profecia, apenas vou fazer uma exposição do quadro profético desses 2 livros, que é apocalíptico. Daniel capítulo 3, a Bíblia descreve também ali a história dos 3 amigos de Daniel na província de Dura. E o rei Nabucodonosor, ele resolveu então criar uma estátua, no caso tinha 27 metros de altura e muitos metros de largura, e ele convidou naquela ocasião os prefeitos, governadores, os sátrapas e toda espécie de pessoas que estavam ali envolvidas no seu reino, para poder prestar uma adoração àquela imagem. E realmente lá estavam os 3 hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então eles foram provados e então eles foram convidados para adorar a imagem do rei, mas só que eles falaram que não iam adorar, e no final foi o que aconteceu, foram lançados dentro da fornalha ardente, mas só que Jesus Cristo estava lá com eles, e eles então não foram queimados, e o rei mandou sair para fora. Então, na verdade, no capítulo 3 não é uma profecia, é apenas uma história que acontece lá no passado. O capítulo 4 descreve a loucura do rei Nabucodonosor, quando ele teve um sonho com uma grande árvore, cujo topo chegava até o céu, e as aves vinham e ficavam debaixo das suas sombras, entendeu? E então esse capítulo 4 descreve realmente a loucura do rei. Por quê? Porque o rei havia construído a mais bela cidade do Antigo Testamento, chamada Babilônia, cujos jardins eram suspensos, e Babilônia era uma cidade que era banhada pelo rio Nilo, cortava a metade da cidade. Mas a Bíblia nos fala que o rei Nabucodonosor se orgulhou e disse: não foi esta Babilônia que eu construí com o meu poder. De repente Deus viu o orgulho dele e então mudou a mente dele para a mente de animal, e aí Deus permitiu que ele fosse comer capim junto com os animais durante 7 tempos, ou seja, 7 anos. E depois que passou 7 anos, ele se arrependeu dos seus pecados e deu glória a Deus e voltou realmente ao seu poderio, certo? No capítulo 5,
a Bíblia já descreve um filho do rei Nabucodonosor chamado de Belsazar. Belsazar, cujo nome é derivado da palavra Bel, que era adorador de vários deuses também. E o rei Belsazar já sabia realmente o que tinha acontecido com seu pai, chamado Nabucodonosor, que havia realmente passado 7 tempos no campo, e aí ele realmente ficou como se fosse um animal, mas só que mesmo assim ele não se convenceu. E ele então pegou, na sua noite de aniversário, pegou os vasos sagrados da casa de Deus que tinha trazido seu pai havia trazido de Jerusalém para a Babilônia, e na sua noite de aniversário, então convidou 1000 pessoas para poder realmente estar ali, bebendo vinho e comendo das coisas sagradas que não era lícita. Então foi o que aconteceu. Naquela noite apareceu uma mão escrevendo, a mão de um homem escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel, Facinho. Então ali era o que? Era o fim do reinado do rei Nabucodonosor, ou do rei Belsazar. E aí o rei Belsazar então ficou muito preocupado, o espírito ficou perturbado, e ele convidou todos os adivinhos, astrólogos, necromantes, para poder realmente vir e desvendar o que estava escrito na parede, no significado. E só que as pessoas que foram lá eram pessoas capacitadas, porque estavam realmente estudando nas faculdades de Babilônia, mas às vezes não conseguiam realmente nem sequer dar a interpretação. Mas aí falaram, a sua mãe havia dito para ele assim, mas tem um homem cujo o nome é Daniel, e é entre os hebreus, e ele tem um espírito dos deuses que pode dar a interpretação. Aí ele foi chamado, e Daniel veio, e de repente ele foi lá e leu a escrita na parede, e descreveu o significado que a mão havia escrevido. Aquilo ali era a mão de Deus que havia escrevido. Quer dizer, Mene, Mene, Tekel, o Facinho. Ali foi pesado, a balança estava em volta, e o reino dele chegou ao fim, deu cabo deles e foi entregue aos Medos e os Persas. Nessa mesma noite, os Medos e os Persas invadiram Babilônia e destruiu e matou toda aquela multidão de pessoas que estavam ali. Muito bem, no capítulo 6, a Bíblia descreve realmente a história de quem? De Daniel, um homem fiel a Deus que estava orando na janela da sua porta durante 3 vezes ao dia. De repente, outros que adoravam a outros deuses, então foi contar para o rei que Daniel realmente não adorava o Deus deles, e sim adorava um outro Deus. Então, por causa disso, eles acusaram Daniel para poder realmente ser jogado na cova dos leões. E assim aconteceu. Foi o que aconteceu ao jogar na cova dos leões? Os leões famintos não comeram Daniel, e Daniel foi salvo. Ok? Então, conta a história do livramento de Daniel. O capítulo 7 de Daniel nos conta ali a visão que Daniel teve de 4 animais simbólicos que surgiram do grande mar. O primeiro, um leão com asas. O segundo, um urso com 3 costelas entre os dentes. O terceiro, um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. E o quarto animal, um animal terrível, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, tinha uma boca e que devorava muita gente. Então ali representava o quê? Os 4 impérios mundiais: Babilônia, os Medos e os Persas, Grécia e Roma. Ok? Muito bem. No capítulo 8, deixa eu só fazer aqui no capítulo 8, a Bíblia descreve que Daniel, ele teve uma visão de 2 animais. Primeiro, um carneiro com 2 chifres, e o segundo, um bode que tinha um chifre entre os olhos. E a Bíblia nos fala que esses animais eles estavam narrados uns contra o outro. E de repente o bode veio com muita velocidade para poder dar uma narrada contra o carneiro. E nessa narrada, o chifre do bode se quebrou, certo? Se quebrou, e aí foi o que aconteceu. E quando se quebrou, nasceram 4 pontas. Então, ao quebrar-se aquele chifre, ali estava aqui representando o primeiro rei, Alexandre o Grande. Quando nasceu 4 chifres, representava aqui o surgimento, a divisão do Império Grego em 4 partes, que eram os seus 4 principais generais: Cassandro, Zino, Ptolomeu e Seleuco. Tomaram o lugar do profeta, do rei Alexandre o Grande. E depois, quando esses 4 chifres também eles foram quebrados, nasceu um outro chifre pequeno que se tornou até a terra gloriosa. Aí representa agora o poder da ponta pequena, certo? Então, no capítulo 8, nós encontramos ali alguns impérios.
Por exemplo, nós encontramos o Império dos Medos e dos Persas, que foi dos anos 538 até os anos 333 a.C., e o Segundo Império, que foi dos anos 333 até os anos 168, que foi o Império Grego. E o outro que surgiu foi dos anos 168 a 476, que é o Império de Roma, certo? Então, no capítulo 8, não aparece Babilônia. Babilônia aqui não aparece, certo? Aqui nós temos isso aqui é uma história, aqui é história, né? Dos 4 hebreus que estavam lá na corte de Babilônia, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Capítulo 2, nós temos aqui um quadro profético, a profecia, descrevendo a história do mundo a partir de 606 a.C. até as nações da Europa. O capítulo 3, nós temos aqui uma história, a história de quem? Dos 3 amigos de Daniel, lá na província de Dura, sendo provado que ele está estado do rei Nabucodonosor. Capítulo 4, nós temos aqui a loucura do rei Nabucodonosor, que teve um sonho com uma árvore, cujo topo chegava até o céu. Capítulo 5, nós temos aqui ali um quadro, realmente um quadro profético, foi escrito na parede. O capítulo 6, nós temos aqui Daniel na cova dos leões. Capítulo 7, os 4 animais simbólicos. E o capítulo 8, que é o carneiro. E o bode. Capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12. Capítulo 9, nós temos ali a intercessão de Daniel pelo povo judeu. Daniel era um homem de oração, ele estava sempre orando pelo povo de Deus, que era o povo judeu da época, certo? Então, o capítulo 9 descreve ali um período chamado 70 semanas que havia sido decretada sobre a santa cidade que era Jerusalém, sobre o seu povo e sobre o ungido que havia de aparecer. Então, o capítulo 9 descreve realmente uma profecia de 70 semanas, que é um período de 490 anos. E essas 70 semanas está dividida em algumas partes. Primeiro aparece a parte chamada 7 semanas, que foi decretada para reconstruir Jerusalém, com um período de 49 anos, que começou dos anos 457 até os anos 408 a.C. E depois as 62 semanas, que é o período de 434 anos, que se estende até o ano 27, o ano em que Jesus apareceu, foi reconhecido como Messias, lá no Rio Jordão, foi batizado. E por último, a última semana de 7 anos, certo? Para completar 70, então nessa semana de 7 anos, que vai do ano 27 até o ano 34, está dividido em 2 partes. A metade vai até o ano 31, Jesus foi crucificado, e a última metade vai até o ano 34, que é o final dos 490 anos, quando o povo judeu foi rejeitado como nação. E aí a conversão de Paulo, o evangelho aos gentios. No capítulo 10 nós temos também aqui Miguel e os dois príncipes. Um da Média, Pérsia, e outro da Grécia. Então, a Bíblia fala que o príncipe da Pérsia rejeitou Miguel durante 20 anos. Então, o capítulo 10 descreve realmente essa história que aconteceu lá no passado. No capítulo 11, nós temos ali também o reino do norte. O rei do norte e do sul. São profecias dupla aplicação para o passado e para o presente. E aqui no capítulo 12, nós temos aqui agora o que? Nós temos aqui algumas coisas que aconteceram e que está acontecendo e que ainda vai acontecer. Aqui nós temos aqui Miguel, que é o chefe dos anjos. Quando se fala Miguel, refere-se a Jesus. A Bíblia fala que nesse tempo vai haver uma grande angústia como nunca houve, desde quando existe gente na face da terra.
mas a Bíblia fala que Miguel vai se levantar para defender o seu povo. E a Bíblia fala que no capítulo 12 vai haver duas ressurreições, uma da vida e outra para a morte. E nesse período aí, a Bíblia fala também que, antes de Miguel aparecer, a Bíblia fala que quando ia começar o tempo do fim, a ciência ia se multiplicar. Muitos correriam de uma parte para outra e saber se multiplicará. Aí a Bíblia descreve algumas profecias, como uma profecia de um tempo, tempos e a metade de um tempo. Então é um período de 1260 anos, em que o povo de Deus seria perseguido pelo poder da ponta pequena. E depois a Bíblia apresenta no capítulo 12, bem-aventurado aquele que chega realmente a 1335 dias. É por isso que eu coloquei a cena do meu celular, 1335, para eu não esquecer. Certo? Já revelei aqui, não tem mais segredo, né? Certo? Então tem uma outra profecia do capítulo 12, que é a profecia de 1290 dias. Ok? Então aqui, uma exposição do quadro profético no livro de Daniel. Amém? Amém. Eu espero que vocês possam realmente deixar aqui Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27 possa ficar na mente de vocês. O que é que Deus fala? Eu darei para vocês o que? Um coração novo, e tirarei o coração de pedra, tirarei o coração de carne, tirarei o espírito velho, colocarei o espírito novo, e gravarei nas suas mentes, no seu coração, as minhas leis e os meus estatutos. Então, por que eu fiz questão de fazer essa aula hoje dessa forma? Para poder realmente chamar a atenção de vocês, para que vocês possam ter em mente o conteúdo completo do livro de Daniel e qual? E Apocalipse. Vamos ler. Aqui foi Daniel, certo? Então vamos lá, Apocalipse. Tem que ser bem rápido, porque senão o tempo não dá, né? Ok? Apocalipse capítulo 1. Bem, no livro de Apocalipse apresenta-se uma revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E ele enviou por meio de seu anjo e a notificou as 7 igrejas que estão na Ásia. E a Bíblia até fala bem assim: bem-aventurado aqueles que leem, que ouvem, que guardam as coisas que estão escritas no livro dessa profecia, porque o tempo está o quê? Próximo. O tempo está próximo. Quem acredita que o tempo está próximo? Diga aí amém. Amém. Amém, muito bem. No capítulo 1, a Bíblia até descreve realmente algumas coisas que ia acontecer, né? Apresenta ali alguém como sendo o alfa, o homem, o princípio e o fim, aquele que era, que é, que há de vir o Todo-Poderoso. Quem é esse? Quem é? Jesus Cristo. Muito bem, irmãos. Aí a Bíblia apresenta ali também os 7 castiçais de ouro, que representa as 7 igrejas do Apocalipse, né? E etc. No capítulo 2 e o capítulo 3. Eu não sei se vocês já tiveram curiosidade, mas as 7 igrejas, que são os 7 candeeiros de ouro, que representam os 7 períodos do povo de Deus, a partir de Jesus Cristo até a era final. Então, apresenta ali realmente 7 períodos diferentes, que dá seu nome de igrejas. No capítulo 2, aparecem 3 igrejas: a igreja de Esmirna, a igreja de Éfeso, de Esmirna e de Pérgamo. Capítulo 2. No capítulo 3, apresenta as 4 últimas igrejas, que é Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que vai do ano 27 até onde a gente não sabe, porque nós estamos vivendo o último período da igreja de Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. O último período da igreja é chamado Laodiceia, significa julgamento do povo de Deus. Eu não vou explicar aqui os pormenores, porque senão o tempo não dá, ok? Mas depois a gente pode voltar realmente expondo as profecias uma por uma aqui nas quartas de profecia. É por isso que você não deve realmente perder as quartas de profecia, porque uma vez que você não veio, você está realmente desprezando as profecias. Tem gente que sabe que a aula vai ser de profecia, então faz o quê? Não vem para a igreja e perde o quê? E receber a mensagem. Ok. No capítulo 4, irmãos, algo interessante também, ali, foi dado a João o privilégio de ele ter a visão de quê? Do trono de Deus. E quando ele viu a visão do trono de Deus, ele se alegrou. E aí a Bíblia nos fala, irmãos, que no trono, na visão do trono de Deus, ele viu algumas coisas ali realmente que nos causam admiração. E oxalá que nós possamos um dia realmente ter o privilégio de ter a visão que João teve e de gozar realmente daquilo que João vai gozar, que eu tenho certeza que ele realmente será chamado no soar da última trombeta. Amém? Amém. João viu ali, na verdade ali, irmão, vozes, trovões, relâmpagos. Ele viu também 7
tochas ardentes, que significava os 7 Espíritos de Deus. Amém? Ele viu também, irmãos, ao redor do trono, 24 anciãos que estavam assentados. Ele viu também ali, na visão, ele viu 4 seres viventes. Um que era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um bezerro, o segundo semelhante a aparência de um homem, e o quarto, um ser semelhante à aparência de uma águia que estava voando. E esses 4 seres, eles clamavam com grande voz, dizendo em todo o tempo: Santo, Santo, Santo é aquele que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Amém. No capítulo 5, irmãos, João, ele teve o privilégio de ver realmente outra coisa maravilhosa. Ele viu ali um cordeiro assentado, mas ele viu nas mãos desse cordeiro um livro que tinha sido selado com 7 selos. Mas só que o anjo acompanhante, assistente dele, dizia assim: olha, nem no céu nem na terra não tem ninguém que é capaz de abrir esse livro. E João chorava muito e clamava. E quando realmente o anjo viu que ele chorava e clamava, ele disse assim: não temas, João, porque o leão da tribo de Judá, aquele que foi morto e está vivo, ele pode abrir o livro. Meu irmão, aí João, então, realmente foi essa mensagem que acabou consolando o nosso irmão João. Então, no capítulo 5, demonstra realmente um cordeiro com um livro com 7 selos, mas só que esse livro era selado por dentro e por fora. E ninguém, nem no céu nem na terra, poderia abrir o que? Este livro que continha os 7 selos. E esses 7 selos, irmãos, começa a partir do ano 27 depois de Cristo, quando Jesus foi batizado, e vai até a era final. Segundo a profecia nos indica que nós estamos vivendo por volta do finalzinho do 6º selo. E as pessoas que estão vivendo sobre a face da terra, imagina que ainda isso vai acontecer. Engano. Porque o povo de Deus acompanha de perto o percurso das profecias. No capítulo 6, irmãos, nós temos a abertura dos 6 primeiros selos. Capítulo 6, certo? Que agora só que interessante que o 7º selo, os 7 selos, ele não é aberto totalmente no capítulo 6. Veja bem aonde é que ele vai ser aberto. No capítulo 7 de Apocalipse, aqui é Apocalipse, certo? Apocalipse. Aqui é capítulos. Ok. Muito bem. O capítulo 7 descreve ali, irmãos, 4 anjos que estão segurando os 4 ventos da terra. Os 4 ventos representam os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. E apresenta um outro anjo clamando com grande voz: não soltem os ventos, até que nós hajamos selados na fronte os servos do Deus vivo. Então, por que esse mundo ainda não aconteceu a Terceira Guerra Mundial? Porque Deus ainda está realmente selando o restante do povo antes que aconteça a pior tragédia já vista na história da humanidade. Porque se acontecer uma Terceira Guerra Mundial, não fica ninguém para contar história. E a Bíblia fala que se esses dias não tivesse sido abreviado, nenhuma carne se salvaria. Então, por que os anjos estão segurando os ventos, que significa guerras, conflitos e etc., contendas? Por quê? Porque Deus ainda tem um povo que precisa ser selado com o selo do Deus vivo. Amém? Quem quer ser selado com o selo do Deus vivo, diga amém aí. Amém. Mas tem um selo que você pode ser selado quando no princípio você crê no Evangelho. Esse selo é do Espírito Santo. Mas você precisa também receber o selo do Deus vivo. E se você realmente estiver de acordo com as profecias, de acordo com os mandamentos de Deus, você vai ser selado com o selo do Deus vivo. Amém. Muito bem, no capítulo 7 mostra ali o selo. Ele diz assim: então eu vi o número daqueles que foram assinalados. E ele viu 144 mil de todas as tribos da terra. Aqui a tribo de Judá, de Gud, de Simeão, de Levi, de Zagar, de Zebulon, de Benjamim, de Naftali. São 12 tribos, 144 mil. De qual tribo eu pertenço, eu não sei. E você sabe também. Mas eu tenho certeza que cada um de nós aqui faz parte de uma tribo, viu, irmãos? Amém. Porque isso é simbólico. Ok? Então, a Bíblia fala que João, além desses 144 mil, ele viu também uma grande multidão. Qual era grande que nenhum homem poderia contar? Capítulo 7. No capítulo 8, a Bíblia descreve ali, realmente, é o início das trombetas. A Bíblia fala de 7 trombetas, 7 selos, 7 igrejas, 7 espíritos, 7 bem-aventuranças, tudo está no livro de Apocalipse. Então, no capítulo 8,
descreve ali a abertura das 6 primeiras trombetas, mas a última trombeta não vai para o capítulo 8, certo? No capítulo 9, capítulo 8 e o capítulo 9, aqui as trombetas. As trombetas soando. As trombetas soando. Olha, de acordo com aquilo que nós aprendemos na profecia, as pessoas estão ainda pensando que as 7 trombetas ainda vai soar. E o povo realmente está sendo enganado. Satanás não quer que as pessoas vão para a igreja, não quer que estudem a Bíblia, porque ele sabe que as pessoas, quando estudam a Bíblia, quando vai para a igreja, as pessoas realmente ficam sabendo o que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer. E é por isso que Jesus fala assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais das da vida eterna, e são elas que dão testemunho de quem? De mim. Então, a Bíblia fala de quem? A Bíblia fala de quem? De Jesus Cristo, porque Ele é ontem, hoje e eternamente o mesmo. Então, quando você lê a Bíblia, você realmente está tendo um testemunho verídico, vivo, da pessoa mais especial desse universo. Quem é? Jesus. Então é por isso que nós cantamos aquele hino falando assim: Jesus, tu és a minha vida, tu és o meu caminho, tu és o quê? Minha salvação. Minha salvação. Minha salvação. Ok, irmãos? Então, no capítulo 10 agora, no capítulo 10 de Apocalipse, nós encontramos ali realmente um anjo chegando para João com um livrinho e dizendo assim: João, toma e come, e na tua boca será doce como mel, mas no teu peito será amargo como fel. E representa uma mensagem doce, mas depois se tornar uma mensagem amarga, porque o povo de Deus, ao anunciar que Jesus estava voltando por volta dos anos 1844, era uma mensagem doce, porque milhares de pessoas, várias igrejas se uniram para poder realmente proclamar que Jesus estava voltando naquela ocasião, mas Jesus não veio. Então a mensagem se tornou amarga, desapontaram, milhares de pessoas se apostataram da fé. E aí ficaram apenas um pouco de pessoas para poder realmente examinar as profecias. E quando a gente lê o capítulo 11, no início da Bíblia fala assim: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. João, pega a cana e mede o santuário. No capítulo 11, a Bíblia descreve também, irmãos, vou botar aqui o livrinho, certo? O livrinho. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que esse livrinho é o livro de Daniel. É um livrinho de 12 capítulos. Ok? Então, no capítulo 11, a Bíblia descreve ali as duas testemunhas. As duas testemunhas vestidas de saco, profetizando por um período de 42 meses. Um mês de quantos dias? Normal, 30 dias. Se você pegar 30 dias vezes 42, vai dar um período de 1260 dias proféticos. Cada dia profético representa um ano. Então, 1260 dias, 1260 anos. Foi por entre 1260 anos que essas duas testemunhas profetizaram vestidas de saco. Quem são essas duas testemunhas? O Velho e o Novo Testamento. Então, nesse período, o povo de Deus não poderia realmente sequer pegar a Bíblia para pegar a mensagem. E nesse período, a maioria do povo de Deus não tinha acesso à Bíblia, porque a Bíblia era privada do povo ler, certo? O povo não podia ler a Bíblia, porque a maior religião chamada cristianismo, que era, no caso, predominante pela Igreja Católica, então eles proibiam o povo de ler a Bíblia. Então a Bíblia era realmente testemunha às escondidas, certo? Então, por isso que a Bíblia fala: as duas testemunhas vestidas de saco, período de 1260 anos, foi por volta dos anos 538, depois de Cristo, até os anos 1798, período esse em que o povo de Deus foi perseguido, mais de 70 milhões de pessoas foram mortas por causa da palavra do testemunho que deram. Muito bem, no capítulo 12 de Apocalipse, a Bíblia descreve ali João tendo uma visão de uma mulher que estava realmente vestida de sol, uma luz debaixo dos pés, uma coroa com 12 estrelas. E essa mulher estava grávida para dar à luz a um filho. E essa mulher representa o quê? A igreja de Deus. Certo? Esse filho varão representa Jesus. Mas apresenta também um dragão que tinha uma cauda que arrastava até essa parte das estrelas. Dragão, profecia, significa Satanás, diabo, sedutor, enganador de todo mundo. E a cauda representa realmente, a cauda desse dragão representa o quê? Representa o falso profeta. E a Bíblia fala no capítulo 12 que essa mulher foi perseguida. Foi perseguida pelo dragão por causa de quê? Dos mandamentos de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo.
Então aqui a mulher. A mulher representa a igreja. No capítulo 13, queridos, a Bíblia apresenta duas bestas, uma que sai do mar e a outra que sai da terra. A primeira besta que sai do mar é uma besta que parece o quê? Ela tem boca de leão, que tem 7 cabeças, 10 chifres. Olha que terrível, né? Mas que parece um leopardo. Quando se fala leopardo em Apocalipse, vai lembrar quem? A Grécia. Quando se fala boca de leão, vai lembrar quem? Babilônia. Quando se fala 7 cabeças, está se referindo o quê? Aí você tem que estudar comigo para você saber depois, porque não tem como explicar isso aqui para vocês agora. Quando se fala em 10 chifres, tem que estudar comigo para você poder realmente saber o que significa tudo isso aí. Por esse motivo, você não deve perder as 4 profecias, tanto a igreja como visitantes, você só tem a ganhar. Muito bem, irmãos. A Bíblia nos fala no capítulo 13, apresenta primeiro uma besta que tinha 7 cabeças, e essa besta parecia um leopardo. Essa sai da terra, a besta sai da terra, e a outra sai da onde? Não, primeiro. Peraí. Isso é por ordem. Porque depois o carro não me corrigiu. 13. Então uma sai do mar e a outra sai da terra. Muito bem. A do mar é uma que tem o quê? 7 cabeças, 10 chifres, boca como leão, mas parece o quê? Um leopardo. O leão vai lembrar quem? Babilônia. O leopardo vai lembrar quem? A Grécia. Certo? Então, irmãos, veja bem, no capítulo 13 mostra uma segunda besta que sai da terra. Terra significa o quê? Um continente despovoado. Porque quando, no período das guerras, realmente a América não tinha sido ainda descoberta por Cristóvão Colombo. Então o povo fugindo da guerra foi parar aonde? Num continente despovoado. Então o continente despovoado representa o quê? A terra. Então aqui, né? Aí foi surgindo as nações das Américas, e por volta dos anos 1700 alguma coisa, surge tudo quem? Os Estados Unidos da América, que é representada por um cordeiro que tem 2 chifres. 2 chifres, mas que no final vai falar como quem? Falar como o dragão. Então essa primeira besta que surge do mar representa o quê? Representa aqui, ó, representa Roma. E a segunda é o ar. Para quem estuda, já sabe. Estados Unidos lá, América. Certo? Então as 2 bestas que estudam lá no Apocalipse, capítulo 13. No capítulo 14, irmãos, nós temos aqui o seguinte. Nós temos aqui a mensagem dos três anjos. A primeira mensagem, que é capítulo 14, verso 6 e 7, fala bem assim: então eu vi um outro anjo voando pelo meio do céu, que tem o quê? O Evangelho, o quê? Eterno, para ser pregado a toda tribo, nação, povo, língua e rei, dizendo com grande voz: temer a Deus e dar-lhe glória, porque já é chegada a hora do seu juízo final. Quem é a igreja que está realmente pregando essa mensagem? A igreja adventista do 7º dia está chamando o povo para obedecer aos mandamentos de Deus, porque o juízo está chegando, irmãos. A Bíblia nos fala que nós estamos vivendo no período do juízo dos mortos, e a qualquer momento nosso nome estará sendo passado em revista lá no céu. Esse juízo começou por volta dos anos de 1844, e vai até, a gente não sabe, até o fechamento da porta da graça. Quem crê que nós estamos vivendo próximo do fechamento da porta da graça, diga amém. Amém. E você acha que você pode encontrar arrependimento e reconciliação depois que a porta da graça se fecha? Se acha, mude de pensamento, porque quando se fecha ninguém abre, e quando se abre ninguém fecha. No capítulo 3 mostra ali realmente a mensagem dos 3 anjos. A primeira chamando o povo para adorar a Deus e obedecer aos seus mandamentos. A segunda chamando o povo para prestar atenção que Babilônia vai cair. O que significa Babilônia? Uma confusão religiosa, ou seja, um conjunto de igrejas que se afastaram dos mandamentos de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E o terceiro anjo nos traz uma mensagem falando para o povo para não receber o sinal da besta nem o número do seu
nem a sua imagem, porque aquele que recebeu o sinal da besta vai ser atormentado com fogo e enxofre pelos séculos dos séculos. A Bíblia adverte e nós estamos sendo avisados. Muito bem, no capítulo 15, irmão, faz-nos uma descrição, ou seja, ainda no capítulo 14, nos faz também uma demonstração dos salvos, um dia lá no céu, no mar divino, com palmas na mão, cantando o cântico do Cordeiro. Quem de vocês quer participar disso aí? Amém. Porque tem gente que diz que não vai para o céu, não quer ir para o céu. Nós só temos um céu a ganhar, não vai a perder. Se a gente perder o céu, perderemos tudo. E se a gente ganhar o céu, ganharemos tudo. Quem quer ficar aqui? Eu não quero, porque esse mundo aqui, esse mundo já não está mais legal para a gente poder realmente viver. Estamos aqui passando apenas algumas horas até que Jesus apareça nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Amém. Capítulo 15 faz realmente um anúncio do que vai acontecer no capítulo 16. Ali faz realmente um anúncio do que vai acontecer no capítulo 16, que são as 7 últimas pragas do Apocalipse. E quando as 7 últimas pragas do Apocalipse estiverem sendo derramadas sobre a face da terra, a Bíblia fala que não vai mais haver tempo de arrependimento. Não vai ter mais arrependimento, nem conversão, nem batismo, nem igreja para você ir. Porque Jesus vai dizer assim: está, ele vai se levantar do lugar em que ele está, e ele vai balançar o seu incensário. O seu incensário vai balançar, ele vai levantar e lá ele vai bradar com voz alta. Ele vai dizer assim: está terminado. Quer dizer, a obra da redenção foi concluída, e o Espírito Santo que nos leva a ler a Bíblia, a ir à igreja, a se batizar, a se arrepender dos pecados, a amar as pessoas. Aqui ele vai dizer assim: também está terminado aqui, acabou. E assim como foi nos dias de Noé, o anjo veio e fechou a porta, quem estava dentro não saía, quem estava fora também não poderia entrar, queridos irmãos. No capítulo 16, a Bíblia descreve, irmãos, aqui as 7 últimas pragas do Apocalipse. As 7 pragas do Apocalipse. Se você quiser saber as 7 pragas, leia o capítulo 16. Eu não vou falar aqui uma por uma, porque senão vai tomar meu tempo, certo? O tempo de vocês também. Bem, no capítulo 17, a Bíblia descreve ali João tendo realmente a visão de uma grande meretriz. A palavra meretriz no dicionário da língua portuguesa significa prostituta. Interessante, irmãos, que há uma diferença no capítulo 12 para o capítulo 13. O capítulo 13 apresenta uma mulher vestida de sol, a lua debaixo dos pés, uma coroa com 12 estrelas, sendo perseguida por quê? Porque tem os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O capítulo 19, versículo 10, fala que o testemunho de Jesus é o quê? É o espírito da profecia. Esta é a igreja. Vamos lá, esta é a igreja. Este é o povo. Essa é a igreja. Esta é a igreja. Esse é o povo. Este é o povo de Deus. Essa é a igreja. Esta é a igreja que nós devemos fazer parte. Amém? Amém. Porque essa igreja vai ser perseguida no versículo 17, irmãos. Porque tem os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. No capítulo 17, João viu que uma meretriz, chamada grande meretriz, assentada em cima de uma besta escarlate, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Nos faz lembrar onde? Onde é que está essa besta com 7 escarlates? Faz nos lembrar onde? Faz nos lembrar de quê? De Apocalipse capítulo 13. Faz nos lembrar onde? De Apocalipse, Daniel capítulo 7. Que tinha o quê? Também uma besta que surge do mar, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Muito bem. Esta mulher, essa prostituta que é meretriz, essa meretriz, a Bíblia fala que também ela está sentada em cima de muitas águas, e ela é mãe de muitas abominações da terra. Então, ela é mãe de muitas meretrizes. Então, a meretriz significa uma mulher, que é uma prostituta, e essa mulher é mãe de meretrizes. Então, se mulher significa igrejas, como por exemplo, vou citar aqui para vocês, Efésios, capítulo 5, versículo 32,
para descrever, este é o mistério, que eu me refiro a Cristo e a igreja. Quando Paulo estava falando em Efésios capítulo 5, do início até o versículo 32, está se referindo o quê? Marido e mulher, representa o quê? Igreja. Então, irmãos, no capítulo 17, existe uma meretriz que é chamada de quê? De mulher, mãe de meretrizes. E aí, essa meretriz, ela tinha um mistério. E o anjo, ao chegar para João, falou assim: vem, mostrar-te-ei o mistério da grande meretriz, a grande Babilônia, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Vem mostrar-te-ei o mistério da grande meretriz, que significa o que? A grande Babilônia. Ela estava citada de muitas águas, que significa, Apocalipse capítulo 17, versículo 15, sendo de povos, multidões, nações e línguas. E essa grande meretriz, ela deu a beber às nações, aos reis da terra, nos quais se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então se embriagaram com o quê? Com o seu sistema doutrinário, entendeu? Que são realmente os tipos de ensinamentos que essa meretriz dá a beber às nações da terra. Se você quiser saber quem é essa grande meretriz, essa grande Babilônia, aí você tem que estudar comigo, ok? Você tem que vir nas clases de profecia. Aos poucos você vai realmente aprendendo o significado de tudo isso aí, certo? Então essa meretriz também, a Bíblia fala que ela está situada em uma região geográfica da terra. E quando vai descobrir realmente quem é essa região em que essa grande meretriz está situada? Roma, entendeu? E ali a Bíblia fala no capítulo 17 do livro de Apocalipse que João viu também que viu ali sete montes, que significa 7 reis, nos quais essa meretriz está sendo rodeada, que significa os 7 montes de Roma ali, tá certo? Bom, qual é? Aventino, Palatino, Viminal, Quirinal, Sério, Capitolino e Esquilino, que são 7 montes em nomes latinos do livro do Apocalipse. No capítulo 18 do Apocalipse 18, a Bíblia descreve o que? Apocalipse 18. João viu um forte anjo que tinha na sua mão uma mensagem, o Evangelho Eterno, que estava sendo proclamada em todo o mundo, e a Bíblia diz que toda a terra encheu-se da sua glória, e o povo ao ouvir esta mensagem, então o anjo disse assim: sai de Babilônia, povo meu, para não ser escravo dos seus pecados, nem participante dos seus flagelos, porque em um só dia Deus vai lembrar de Babilônia, porque Babilônia deu a beber as nações do vinho da sua prostituição e se embriagou com o sangue dos santos. Então Deus vai dar recompensa a esta Babilônia, irmãos. Muito bem, no capítulo 19, a Bíblia descreve as 2 grandes ceias, uma na terra e outra no céu. A da terra vai ser a ceia das aves. Então Deus vai convidar realmente, depois da volta de Jesus, todas as aves para poder comer carne de grandes, escravos, pequenos e livres. Pessoas que não quiseram nada com a verdade, pessoas que não fizeram compromisso com Deus, vai ser comido pelas aves no período dos 1000 anos. E a outra ceia vai ser no céu, chamada ceia das bodas. Todos os salvos com Jesus Cristo lá no céu, amém? Amém. A Bíblia diz que nesse dia Jesus Cristo vai se assentar do lado da mesa. De um outro lado está o primeiro Adão, do outro lado o segundo Adão. E Jesus Cristo vai se levantar para servir a todos aqueles que foram salvos. Amém. Amém? Amém. Irmãos, que maravilha a gente fazer parte desse grupo seleto. Que maravilha. Então, no capítulo 20, a Bíblia descreve realmente um forte anjo que tinha uma cadeia na mão. Ele veio e prendeu o diabo e lançou no abismo por um período de 1000 anos. Sabia que essa terra vai ficar um período de 1000 anos sem habitação de ninguém. Aqui não vai ter ninguém durante 1000 anos. A terra vai ficar escura, sem forma e vazia, sem ter ninguém. Jeremias capítulo 4, versículo 23 em diante, fala sobre isso aí. E aí, a Bíblia fala que ele vai ser preso por um curto período de tempo. E depois desse período de tempo, que é 1000 anos, ele vai ser solto. Aí no capítulo 20, quando ele for solto, os ímpios que não foram ressuscitados por ocasião da segunda vinda de Jesus, e os ímpios que foram mortos pela presença de Jesus, vindo nas nuvens do céu sob poder e glória, eles vão ressuscitar na segunda ressurreição. E a Bíblia fala que Satanás vai sair a seduzir as nações, de Gog e Magog, cujo fim é como a areia do mar. E aí a Bíblia diz que Jesus vai descer do céu pela terceira vez. A primeira vez quando ele veio nascer em Belém.
Aí a segunda vez, quando ele vier agora no soar da última trombeta, e a terceira vez, quando passarem os 1000 anos. Aí ele vai descer do céu para a cidade santa. A Bíblia fala que Satanás vai querer atacar a cidade santa e vai descer fogo do céu. E a Bíblia fala de descer fogo, o chofre, a besta, o falso profeta, todo aquele que ama e pratica mentira, os idólatras, os feiticeiros, os necromantes, os adivinhos, os mentirosos, né? Os adúlteros são todos lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Tragada foi a morte pela vitória. Amém? Amém. Aí, irmãos, no capítulo 21, a Bíblia já descreve agora um novo céu e uma nova terra, a nova Jerusalém. E a Bíblia fala que então, nessa ocasião, Deus vai enxugar dos olhos todas as lágrimas. Já não vai haver mais pranto, nem dor, nem morte, porque as coisas primeiras passaram e todas se fizeram novas. Amém. No capítulo 22, ali realmente apresenta o cumprimento de todas as profecias. Agora tudo se fez novo, né? Agora eu só gostaria de fazer lembrança a você do verso 7 e o verso 14, para que a gente possa finalizar a mensagem dessa noite. Alguém pode ler para mim, para Apocalipse 22, versículo 7 e o versículo 14? Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade. Quem quer entrar na cidade santa? Amém. Quer fazer o quê? Lavar as nossas vestiduras. Quem quer encontrar com Jesus Cristo? Amém. Então, devemos então realmente examinar, meus queridos, as profecias de Daniel e de Apocalipse, para que nós possamos realmente fazer parte desse grupo seleto. A Bíblia termina dizendo bem assim: o Espírito e a noiva dizem: vem, quem tem sede, venha. Quem tem sede, receba de graça da água da vida. Eu testifico a todo aquele que acrescentar algumas coisas na profecia desse livro. Deus vai acrescentar as pragas escritas no livro dessa profecia, mas aquele que tirar, Deus vai tirar a sua parte da árvore da vida. Aí a Bíblia fala bem assim: Maranata, o Senhor logo vem. Maranata, amém. Amém? Amém. Então eu espero que realmente essa exposição das profecias de Daniel e de Apocalipse, todo esse conteúdo que foi exposto aqui nesta noite, possa realmente encontrar um lugar especial na tua mente e no teu coração. Amém. Para que você, nos momentos em que dizer assim, a igreja fechou, dizer o tempo de liberdade religiosa terminou, você possa estar com a sua mente realmente gravada a mensagem profética da palavra de Deus. Amém. Temos, portanto, confirmado a palavra profética, porque fazeis bem estar atentos, porque ela é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia amanheça e a estrela da alva possa nascer no nosso coração. Essa estrela da alva é Jesus Cristo. Amém. Mas para ele nascer no nosso coração, a cada momento nós temos que fazer uso da sua palavra, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e é mais cortante que o espada de 2 gumes, que serve para penetrar dentro do nosso coração, para fazer dividir juntas e meduras. Ela nos leva luz para o caminho e uma lâmpada para os nossos pés. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe e nos prepare para o reino de Deus. Amém? Amém. Ok? Meus queridos.